Oi pessoal, tudo bem? O pessoal tem me pedido muito, já faz tempo, um vídeo sobre a Chica da Silva. E eu sempre enrolo para fazer, mas eu resolvi fazer sobre a Chica da Silva dessa vez. Então quem me pediu é... Bom, seguinte, a Chica da Silva eu considero miticamente muito semelhante à Marquesa de Santos. São duas figuras fortes históricas da história do Brasil, aonde tem mais coisas inventadas a respeito delas do que efetivamente elas foram. Então existem duas Marquesas de Santos e duas Chicas da Silva. Existe o que está amalgamado no imaginário coletivo e tem o que a gente descobre efetivamente pelos documentos. No caso da Chica da Silva, existe uma série de produtos culturais, vamos dizer assim. O Lafa não gosta muito da Chica da Silva, ele está resolvendo fazer serenata agora por causa disso. Existem vários produtos culturais, como livros e filmes, e depois novelas, que vão ajudar a criar esse mito em torno da Chica. Quem vai começar com isso? O Joaquim Felício dos Santos, quando ele lança um livro chamado Memórias do Distrito Diamantino. Nesse livro, ele vai descobrir várias coisas sobre ela e tal, só que ele vai aumentar, ele vai ampliar, ele vai denegrir a imagem dela de uma maneira muito forte. O sobrinho dele, o sobrinho neto dele, o João Felício dos Santos, ele vai, nos anos 1970, escrever um livro chamado Chica da Silva, que vai também usar o que o tio-avô escreveu e ampliar mais ainda esse mito em relação à Chica. E o Cacá Diegues, no filme com a Zezé Mota fazendo a Chica da Silva, vai aumentar mais ainda esse mito todo, que vai chegar até as novelas, né, da Manchete e outras. Essa Chica da Silva, ela é uma chica, é uma ex-escrava que vai pisar no homem branco, que vai fazer acontecer, que tem um homem riquíssimo por detrás dela, apaixonadíssimo por detrás dela, que ela usa de vários feitiços amorosos, ela seduz todo mundo, é uma coisa luxuriante, ela tem o poder sobre os outros escravos, ela é uma Vênus negra, basicamente. Não tem nada mais diferente do que a Chica real. A gente tem que voltar lá para o Brasil colônia para falar um pouco sobre essa Chica. No Brasil colonial, você tem a exploração, né, da metrópole em relação à colônia. Então, as pessoas que estão aqui, elas estão produzindo basicamente para a colônia. E é claro, tem a produção de subsistência e tal, mas principalmente a questão é exportar, tirar tudo do Brasil e mandar para a colônia, e mandar para a metrópole. Bom, uma das coisas que se descobre aqui é primeiro o ouro e depois pedras preciosas. No Arraial do Tijuco, atual Diamantina, já era uma região aurífera, só que se descobre diamantes. O que a coroa portuguesa fazia? Ela tinha o contrato do diamante, era como se ela terceirizasse a exploração. Então você tinha que dar garantias que você ia explorar aquelas minas, você como particular, você ia explorar as minas e você ia garantir uma produção mínima, todos os custos eram por sua conta e risco, você mantinha escravos, você fazia tudo para aquelas minas serem exploradas. E aí você pagava o imposto em cima daquilo que você estava vendendo, né, para o exterior. Então, assim, a coroa usava essas pessoas para explorarem a riqueza da terra para elas. E aí nasce a imagem do contratador de diamantes. Um deles foi o João Fernandes, pai e filho. O filho chega no Diamantina, né, o Arraial do Tijuco era o centro nervoso dessa exploração. O João Fernandes, ele chega lá como contratador de diamantes, né? Ele chega lá no Arraial do Tijuco
em 1753. Lá ele já encontra a Chica da Silva. A Chica da Silva não se tem notícias assim, precisas de quando ela teria nascido. Ela teria nascido por volta de 1732. Ela pertencia a um outro senhor, quando o João Fernandes chega, e ela já tinha engravidado desse outro senhor. Não era incomum, não era uma coisa incomum a relação entre escravas e os senhores. E também não era uma coisa incomum esses senhores acabarem libertando esses escravos e amancebarem-se com essas escravas, a ponto de terem descendência mulata. Né? Então, não se casavam. Né? O João Fernandes ele vai comprar a Chica, que já tinha um filho do primeiro senhor, e ele vai alforrear a Chica. E vai ter 11 filhos com ela, e durante 17 anos ele vai ter uma vida estável com ela. Vai ser o que a gente chamaria hoje de união estável. Né? Eles não são casados perante a igreja, mas ele vai assumir todos os filhos que teve com a Chica, que ao total foram 11. Foram 8 mulheres e 3 homens. Ele vai assumir todos eles vão ficar muito bem, com dotes e tudo mais. E 17 anos depois deles se juntarem, ele tem que ir embora para Portugal, ele volta para Portugal, porque está dando um quiprocó com a herança do pai. Né? Então o João Fernandes volta para brigar por causa da herança do pai com a viúva do pai. E a Chica fica aqui. Ele leva os filhos homens. Então os 3 filhos dele vão estudar em Coimbra. Ele leva para estudar em Coimbra. E a Chica fica com as 8 meninas. E essas meninas vão ser super bem educadas em conventos, sendo que algumas delas vão virar freiras. As outras vão se casar com pessoas muito bem situadas, porque afinal de contas, apesar delas serem... Não eram bastardas, porque elas tinham sido reconhecidas, mas apesar de elas serem mulatas, elas eram de uma família rica e com dote. Então o dote é que fazia o bom casamento. Não era tanto a família assim. E aí a Chica, ela não decai, como muitos dizem, ela não decai. Pelo contrário, o que acontece? A coroa portuguesa ela vai acabar com o sistema de contratos, por várias razões. E ela vai criar uma companhia própria, uma companhia estatal portuguesa, que vai explorar essas minas. E quem alugava os escravos eram os habitantes de Diamantina. E a Chica da Silva tinha muitos escravos. Vai ganhar muito dinheiro pela exploração desses escravos. Ela vai alugar esses escravos para o Estado português que vai explorar os diamantes. E ela vai continuar num ótimo padrão de vida, né, que o João já tinha deixado ela. E ela vai embranquecer, vamos dizer assim. Né? Ela vai ter os seus escravos, como as outras senhoras brancas tinham, os outros senhores brancos. Isso não é nada incomum, né? Ex-escravos tinham escravos, era uma sociedade escravocrata, enfim. E ela vai se manter e vai... Quando eu falo embranquecer, é porque ela vai pertencer a sociedades de irmandades religiosas que só pertenciam brancos, né? Ou pessoas como ela, ex-escravos, mulatos, negros. No caso, ela era parda, é uma referência ao negro mais claro, né? O africano mais claro. Ela vai ser enterrada na igreja de São Francisco de Assis, lá em Diamantina, que tem até uma amiga minha que está metida aí num documentário sobre ela, a Rose Young. Espero que saia logo esse documentário, esse filme. Que ela fez, ela exumou a Chica da Silva, mas depois, quando saiu o documentário, eu falo mais sobre isso. E então, a Chica está enterrada nesse lugar, né, dentro da igreja, que era um local onde ficavam os brancos. Né? Então, por isso que eu falo que ela embranquiçou, por causa do dinheiro, basicamente. E, assim, essa questão da luxúria, essa questão... ela teve, durante 17 anos, ela teve 11 filhos. Elas não paravam de ter filhos, elas estavam sempre inchadas, sempre... ou elas tinham acabado de parir, ou elas estavam grávidas do filho, do próximo, né? Então, como que uma mulher que está sempre parindo, sempre amamentando, tem tempo para ser uma pessoa, uma mulher luxuriosa, né? Então isso é bem é bem coisa do mito que acabou se tornando em volta da figura da Chica. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre
a Chica da Silva, que não era tudo isso, que nem a Dona Beija lá de Minas Gerais, do Araxá, também não era tudo isso, né? O que se fala da Dona Beija hoje, e que a antiga, a extinta TV Manchete fez uma novela com a Maitê Proença falando sobre a Dona Beija, a feiticeira do Araxá. Na verdade, isso é um mito construído já no século XX por conta das termas de Araxá. Então tipo, uma mulher do passado acaba virando uma garota propaganda de veio se banhar nas nossas termas, olha, aqui tinha uma tal de Dona Beija que era linda, seduzia todo mundo, e mimimi. Então não é bem isso. Vamos às perguntas. A Lena, ela quer saber se a maioria dos brasileiros, na época da monarquia, eram brancos, pardos ou brancos. Brancos, pardos ou brancos não. Brancos, negros ou pardos. Bom, a maioria era considerada negra. Tá? No censo de 1872, eu anotei aqui, 58 responderam, incluindo escravos, responderam que eram negras, contra 38 brancos que responderam que eram brancos. 4% eram índios, né? Isso, eu estou falando de 1872. Em 2010, pelo IBGE, o censo revelou que desses 4% de índios que tinha, em 2010, essa população passou a ser 0,4%. Brancos eram 38 em 1872, em 2010 esses 38 passaram a ser 47,7% da população, e negros de 58% em 1872 passou a ser de 50,7%. Então ainda a maior parte dos brasileiros são negros ou pardos. O Ademar Gomes perguntou onde fica o solar do Visconde de Guaratinguetá, que ele assistiu o vídeo sobre a loira do banheiro, que está aqui no canal. Não a loira do banheiro vídeo, e aí ele ficou curioso onde ficava. O casarão não existe mais. O que existe é a escola Conselheiro Rodrigues Alves, que foi construído em cima do casarão. Então, onde tinha o casarão, tá a escola. E ela continua sendo assombrada até hoje. Eu tô indo pro Rio de Janeiro. Na verdade, esse vídeo está sendo gravado por antecipação, porque eu estarei no Rio de Janeiro quando esse vídeo for ao ar. E eu devo fazer algumas imagens, alguma coisa, devo voltar com algumas coisas interessantes para os próximos vídeos para vocês. Quem sabe aparece um fantasma lá no Rio de Janeiro. até teve assim uma comoção aqui com a câmera. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.